Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia e no vídeo de hoje eu vou resolver algumas questões da FGV em relação à crase. Para isso, vocês não só entenderão o tópico de crase, mas sim entenderão a resolver questões contendo esse tópico. Por isso que eu selecionei questões da FGV, porque a FGV geralmente cobra os conteúdos mais a fundo, principalmente as questões de crase, de língua portuguesa em geral. Bom, antes de começarmos, é interessante você já pegar seu caderno, pausar o vídeo para resolver as questões e depois vir com a solução e treinar isto e anotar os macetes, porque eu selecionei alguns macetes que fazem toda a diferença na hora de resolver as questões. Então, se você sabe resolver esse tipo de questão aqui, essas questões modelo que a gente vai resolver, você vai saber resolver qualquer questão de crase que a prova cobrar. Então, gente, eu espero que vocês gostem. Se já gostaram, já se inscreva no canal, curta esse vídeo e bora lá começar. A primeira questão aí é FGV 2024. A frase que segue a norma padrão de regência e de emprego do sinal indicativo de crase se encontra em... Então, a gente quer saber qual é a frase em que o sinal indicativo de crase está correto. A crase ela é formada pelo artigo mais a preposição. Então, a gente tem a crase. Algumas pessoas se mostram receptivas, outras nem tanto, à atenção dada aos cães de rua. Receptivas a quê? Receptivas ao quê? A atenção dada aos cães de rua. Gente, essa primeira questão é a letra A mesmo, mas vamos entender por que as outras questões estão erradas, as outras alternativas. Algumas pessoas se mostram receptivas, outras nem tanto à atenção dada aos cães de rua. Gente, é a letra A mesmo. Por quê? Porque aqui a atenção, receptivas a quê? A atenção dada aos cães de rua. Essa é a alternativa certa. Mas vamos entender por que as outras não são. B. Meu pai e eu estávamos acostumados a conviver com animais abandonados. Aqui a gente tem um erro grave de crase. A gente nunca utiliza crase depois de um verbo. Então, depois de um verbo não se pode utilizar crase. Estávamos acostumados a conviver com animais abandonados. Lembra desse macete aqui. Quando chove, Bob procura se refugiar a locais cobertos, como embaixo dos carros. Quem se refugia em locais cobertos, ok? Refugiar em locais cobertos e não refugiar a locais cobertos, ok? E mesmo assim aqui ainda está errado, porque essa crase aqui está no singular. E locais cobertos a gente tem como uma frase no plural, então seria errado, tá bom? Então é refugiar em e em locais cobertos e, mais uma vez, a crase está no singular. Se você não soubesse que seria a regência, seria refugiar em, você poderia ainda analisar a concordância. Locais cobertos. No mínimo aqui deveria ser plural, ok? Letra D. Há vizinhos que atribuem a qualquer atitude de pai e filha a culpa pela presença dos cães. Lembre-se, a gente não utiliza crase quando a gente tem um pronome indefinido. A gente não utiliza crase quando a gente tem um pronome indefinido. Por exemplo, qualquer aqui na questão. Não utiliza crase quando a gente tem pronome indefinido. Não utiliza crase quando a gente tem pronome pessoal. Não utiliza crase quando a gente tem pronome interrogativo. Então, lembre. Mas o que geralmente cai quando a gente está falando de sinal indicativo de crase são pronomes indefinidos. Qualquer, ninguém, nenhum. Todos esses são pronomes indefinidos, tá bom? Que a gente não pode utilizar crase nestes casos, ok? Letra E.
Para reaver animais capturados pelo serviço público, é necessário quitar a uma multa. A gente quita. Quitar é um verbo transitivo direto. Então, não precisa da crase aqui, que a gente vai ter um objeto direto, quitar a uma multa. Aqui não existe essa necessidade de crase aqui, não pode, pois quitar é um verbo transitivo direto. O que significa isso? Ele não pede a preposição a. Então, aqui quitar é transitivo direto, então a gente não precisa disso, dessa crase, ok? Então, já deu pra gente dar uma iniciada na revisada e vamos para as próximas questões para conhecer os macetes em si. Essa daqui foi só para a gente entender um pouco mais sobre como a banca geralmente cobra esse tipo de questão. Entre as opções a seguir, assinale aquela que mostra o acento grave indicativo da crase no contexto em que seu uso é optativo. Então, aqui eu selecionei uma questão quando a crase é optativa. Letra A. Quanto mais felizes somos, menos atenção prestamos à nossa felicidade. Letra B. De todos os caminhos que conduzem à riqueza, os mais seguros são a perseverança e o trabalho. Letra C. Se achares 3.000 réis, leva-os à polícia. Se acharem 3 contos, leva-os a um banco. Letra D. Derrote o medo da morte e dê boas-vindas à morte do medo. Letra E. Tudo o que vem da terra volta à terra, e o que vem das águas volta ao mar. Então, se você quiser resolver a questão, pause o vídeo, que eu vou voltar com a resposta. O sinal é optativo na letra A. Por quê? Aqui a gente vai ter um macete. Menos atenção prestamos à nossa felicidade. Por que o sinal de crase é optativo neste contexto? Porque a gente tem o pronome possessivo nossa. A crase, ela é optativa. Lembre desse macetinho aqui que ele pode te ajudar demais na hora de resolver questões. A crase, ela vai ser optativa nesses 3 casos. Antes de nomes próprios femininos. Ok? Antes de nomes próprios femininos. Número 2. Antes de pronomes possessivos femininos. A nossa felicidade. Entendeu? Pronomes possessivos femininos. O sinal de crase é optativo. E 3. Depois da preposição até. Lembre-se disso. Como assim depois da preposição até? Nós voltamos até a sua casa. O sinal de crase aqui ele é optativo. Por quê? Porque aqui nos diz que depois do sinal de preposição até, a crase é optativa. Tá bom? Pronomes possessivos, nossa, sua, minha. Ok? E nomes próprios femininos, também é optativo. E para finalizarmos, assinale a frase em que a utilização do acento grave indicativo da crase é realizada de forma errada. Então, qual frase a crase, o acento de crase está sendo colocado de forma errada? Letra A. 6 horas de sono, 6 horas no estudo das leis, 4 passadas em oração. As restantes dedicadas à natureza. As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à sorte. O futuro é algo que todos nós atingimos à velocidade de 60 minutos por hora. D. À medida que tenho menos tempo para praticar as coisas, menos curiosidade tenho por aprendê-las. E. O futuro não pertence a ninguém, não há precursores, apenas os atrasados. Pelos macetes das questões anteriores, a gente sabe qual que é a alternativa correta. Então, dá um pause aí, que a resposta certa é a letra E. O futuro não pertence a ninguém. Por que aqui está
Errado, porque ninguém aqui é um pronome indefinido. A gente não utiliza crase antes de pronome indefinido. Foi o que eu falei na questão, deixa eu ver. Na questão 1, a qualquer atitude. Aqui também é a mesma coisa. Tá vendo como que a banca, se você sabe identificar, resolver uma questão, você consegue resolver todas desse mesmo tópico? Mais uma vez, aqui a gente tem como letra correta a letra E. A crase está errada porque a gente não utiliza crase antes de pronomes indefinidos. Então, vou pôr alguns macetes para que você possa identificar onde você não utiliza crase, tá bom? A gente não vai utilizar crase em casos de pronomes indefinidos, interrogativos e pessoais, ok? Não utiliza crase nesses casos. Principalmente aqui, ó, atenção a indefinidos, que é o que mais é cobrado. Número 2. Antes de verbos. Tá vendo? A gente tinha uma questão, uma alternativa aqui, ó. Antes de verbos, acostumados a conviver. A gente não pode utilizar a crase aqui. Por quê? Antes de verbos, a gente não utiliza crase. Está errado. Ok? Continuando. Antes de substantivos femininos. Substantivos femininos, a gente não utiliza crase. Número 4. Antes de números cardinais. Número 4. Antes de números cardeais. Por exemplo, número 5. Antes de distâncias não específicas. Como assim? De 20 a 30 quilômetros. A gente não utiliza crase nesse meizinho aí. De 20 a 30 quilômetros. Não utilizamos crase. Número 7. Antes de pronomes de tratamento. Por exemplo, a gente não utiliza crase antes de pronome de tratamento. Exceções: senhora, senhorita, madame e dona, tá bom? Então, esses são os casos que a gente não utiliza crase. Então, preste atenção a cada um deles para que você possa melhor resolver questões desse tipo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se já gostou, já se inscreva no canal, curta o vídeo para termos mais vídeos como esse. E é isso, até mais. Tchau, tchau!